E aí pessoal que acompanha Equilíbrio, tudo bom? Eu sou o Luca e hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Tem a ver com jogos, mas eu não vou criar nenhum jogo aqui. Aliás, isso aqui é tipo um micro podcast de uma pessoa só. Não achei um nome melhor pra falar disso, mas enfim. O que eu quero abordar aqui nesse vídeo de hoje é o seguinte. Eu tenho recebido ao longo dos meses vários e-mails no e-mail da Equilíbrio mesmo, né? Várias mensagens em vídeos, né? Que aí, ó, o YouTube me avisa por e-mail, de pessoas pedindo ajuda com seus projetos. E quando eu vou ver, não todas as vezes, na maioria das vezes, são pessoas que acabaram de começar a mexer com Unity, com programação, e fazem projetos assim, tipo um MMORPG. Nossa, a última mensagem desse tipo de coisa que eu recebi era alguma coisa assim, eu tô com dificuldade em tal lugar, eu tô fazendo o meu joguinho de MMO, você podia me ajudar, não sei o que. Aí a pessoa passava contato, passava tudo, só que é um negócio assim, dava pra ver que a pessoa tava começando a mexer com Unity pelo tipo de erro. Era aquele tipo de erro, assim, a pessoa pedia ajuda com o erro, o Unity mostrava o erro, e era aquele tipo de erro, assim, que você via... era um erro de sintaxe simples, né? E o Unity mostra pra gente a linha que tá o erro, a linha, o número da linha, o número do caractere, né? Assim, dentro do código. O Unity fala isso pra gente. Então, você vê que a pessoa não sabe nem ainda ler as mensagens de erro do Unity, ir lá no script, buscar linha tal, coluna tal, que tá o erro, o que tá acontecendo aqui, né? Tudo bem que às vezes o Unity solta um erro desse, e na verdade não é bem lá onde tá o erro, porque teve alguma coisa um pouquinho antes, que deu... um pouquinho antes que ele entende, né? Uma coisa um pouquinho antes que em termos de lógica tá errado, mas o Unity acaba entendendo e aí ele acha que o erro tá em outro lugar. Mas eu fui ver, eu olhei o script e tal, né, e olhei, mas nossa, isso aí é só um erro bobo de sintaxe. Então é uma pessoa querendo começar com MMORPG, mas nem sabe criar um Pong da vida, vamos dizer assim. Porque não consegue ler esses erros de sintaxe. E aí eu fiquei pensando, poxa, né, agora, aproveitando agora que eu tô voltando a fazer vídeos para Equilíbrio, eu pensei em voltar fazendo esse. E aí... O que me passou pela cabeça? Falar sobre esse tipo de coisa, né? Uma coisa assim, mais ou menos... Gente, você que tá começando a fazer jogos, você que tá começando a mexer com Unity, não tenta já criar um jogo multimilionário de MMORPG. Ou derivados, por exemplo, jogo de estratégia em tempo real não é ideal para quem tá começando agora, né? Esses jogos são mais elaborados. Equipes trabalham nesses jogos. Às vezes equipes de mais de 200 pessoas. Né? E aí você pode argumentar, mas eu sei desse jogo indie e só 2 pessoas fizeram, uma pessoa fez sozinha. É verdade, existem jogos indie muito bonitos, muito bem feitos, que poucas pessoas fazem. Mas são pessoas com anos de experiência em alguma área. Por exemplo, uma pessoa trata toda a programação, né? Ou seja, trabalha dentro do Unity. Outra pessoa que trabalha com todo o gráfico, o que seja, gráfico 3D, o pixel, não importa. Mas são pessoas que têm anos de experiência nesse tipo de coisa. Então é bom você ter uma motivação para você criar alguma coisa, mas calma lá, vamos devagar, vamos em passos pequenos, não tenta dar um passo maior do que sua perna, né? Essa é uma expressão assim, não tenta fazer uma coisa assim que tá fora do seu alcance no momento. Isso não significa que vai ficar sempre fora do seu alcance, não. Estude, comece com Pong, um Arkanoid, bem que Arkanoid é um pouquinho mais complexozinho, mas uma versão básica do Arkanoid. E aí você vai estudando devagarinho, você vai vendo como é que funciona a programação, estude programação também. Uma coisa que eu vejo muito também é a gente cair de boca dentro do Unity, cair de cabeça no caso, né? Cair de boca é uma coisa ruim. Mas cair de cabeça dentro do Unity sem nunca ter visto uma linha de programação na vida, né? Tem gente aqui na Equilíbrio mesmo que assiste os vídeos e simplesmente copia o código. E aí dá esse erro, dá algum erro, por exemplo...
com mudança de Unity, né? Do Unity 4 para o Unity 5. A pessoa não sabe fazer a transferência dos códigos do Unity 4 para o Unity 5. É uma coisa simples, gente. Para quem mexe no Unity, não precisa nem ter anos de experiência no Unity. Se você tem um tempinho de experiência com Unity, com C Sharp, você sabe. Você vai lá no site do Unity, você busca as diferenças que teve na parte de programação, tal, né, no C Sharp, em como que o Unity lida com esse tipo de coisa. E você pensa, então é só eu mudar isso para isso, né, do Unity 4 para o Unity 5. Mas nem isso algumas pessoas fazem, e eu não acredito que seja sempre preguiça. Claro que de vez em quando tem as pessoas preguiçosas, mas eu acredito que seja muita gente assim que não tem esse costume, né, de ir buscar o erro, de ver na documentação do Unity o que está acontecendo. E isso não acontece só com o Unity, tá, gente? Eu tô falando do Unity aqui porque é o que me pedem ajuda, né? É onde me pedem ajuda. E sempre que eu vejo que é uma coisa, não é uma coisa cabulosa, eu vou lá, ajudo a pessoa e tal. Ou eu falo, olha, é só você procurar em tal lugar. Ou nos vídeos mesmo de Tikinator, por exemplo, às vezes aparece uma pessoa falando, eu tentei isso no Tikinator, mas não funcionou. Fala pra mim que dá tal erro. Aí eu vejo que é o erro dessa questão da mudança do Unity 4 pro Unity 5. Aí eu vou lá e falo, tem o meu primeiro vídeo que eu postei... Primeiro vídeo que eu postei não, né? Tem um vídeo que eu postei no comecinho da playlist de todas as criações falando sobre as mudanças do Unity 4 para o Unity 5. E aí a pessoa vai lá e assiste e a maioria acaba entendendo, né, o que aconteceu. Mas eu queria mais passar isso, gente. Não tenta começar a sua carreira, digamos assim, com criação de jogos, tentando criar um Minecraft. Nossa, Minecraft é coisa super complexa, gente. É criação de mundo em tempo real. Não é tão fácil assim. E é usando... Eu não sei como é que é a versão original, né? Mas uma criação de mundo em tempo real aleatório, por exemplo, é usando noise, um tipo de noise. E isso não é simples de se fazer, né? Isso não é uma coisa simples de fazer. Envolve toda uma coisa, por exemplo, de você criar um mundo dos blocos por código, né? Cada bloco é criado por código. E ainda tem uma questão de você esconder as faces que a câmera não tá vendo. Então é difícil, gente. É uma coisa difícil. Né? Mesmo o Minecraft, que parece ser super fácil, nossa, é só um amontoado de bloco. Não é isso. É uma coisa mais difícil. Então não tente começar com esses projetos assim, porque eu sei que vocês têm sonhos de ser grandes programadores, de fazer os seus jogos, ou mesmo você que quer fazer um jogo só para mostrar para seus amigos. Tenta aprender com Pong, como eu falei, com Pong, com Arkanoid. São jogos simples, envolve pouca programação, mas eu acho que o suficiente para começar a te dar a base. Estude a documentação do Unity, a documentação está traduzida para o português, eu acredito que não 100%, mas grande parte eles traduziram para o português. Estude C Sharp ou JavaScript, se você estiver usando JavaScript com Unity, se bem que eu não recomendo, até que a única linguagem que está sendo realmente trabalhada no Unity é o C Sharp. Mas estude, não estude apenas Unity. Estude programação, estude game design, tá? Porque também é uma coisa que muita gente faz, cai de cabeça no Unity sem saber nada de game design. Se você pretende, por exemplo, criar um RPG, é uma coisa que exige muito estudo de história, de distribuição de experiência, por exemplo, né? Que experiência é uma coisa característica de grande parte dos RPGs, não todas. Mas como que você... Por exemplo, vamos supor que eu vou criar um jogo no estilo de A Lenda de Zelda. A Lenda de Zelda não tem pontos de experiência, nem pontos de inteligência, nem nada disso. Só que existe uma progressão conforme você vai jogando. Então estude. Olha como o Zelda faz. O Zelda, você começa com um personagem fraquinho. E ele vai desenvolvendo, não ele ficando forte, mas você vai pegando equipamentos, enfrentando monstros que tem a sua dificuldade aumentada gradualmente, você vai pegando equipamentos que te dão mais defesa, espadas que te dão mais ataque, espadas mais fortes. Então você cria um personagem, nesse caso, por exemplo, do Zelda, você cria um personagem e você não trabalha nele como ele vai ficando mais forte, mas sim das suas armas, os seus equipamentos, as suas roupas. Elas vão colocando atribuições no seu personagem. E conforme você troca de roupa, existe uma diferença de atribuição em tempo real, entendeu? Então, é uma coisa complicada.
Eu só gostaria de passar esse tipo de mensagem para vocês. Começar criando MMORPG, na minha opinião, é a pior coisa que você pode fazer. É impossível? Não, não é impossível. Mas é a pior coisa que você pode fazer, repito, na minha opinião. É um dos tipos mais complexos de jogos que existem aí, inclusive porque MMORPG você não vai criar só o jogo, você vai ter que criar todo a parte de conexão com outros jogadores, com servidor, geodata, né, sistema anti-hack para as pessoas não poderem trapacear dentro do jogo. E esse sistema de geodata tem que estar no servidor, então o servidor tem que entender o que é aquele terreno onde os jogadores estão jogando. E o servidor é que vai trabalhar, olha, esse jogador não podia estar nesse lugar, então, né, tem que tirar daí ou banir o jogador. É uma coisa muito complexa, gente. Comecem com coisa mais simples. Estudem coisas mais simples. Se você está começando com Unity, eu acho que o ideal é realmente começar com alguma coisa bem simplesinha como o Pong e ir trabalhando, né, com C#. Veja lições básicas de C#. Não precisa procurar a lição C# aplicada a Unity. Não, gente, pode procurar aulazinhas. As aulas básicas da Microsoft de C# são ótimas. Elas ensinam muito, você vai aprender ainda a fazer aplicativo fora da Unity mesmo. E depois você aprende a aplicar esse conhecimento em C# dentro do Unity. Tá certo? Então era essa mensagem que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido começar uma reflexão sobre esse tipo de coisa. Não tente dar um passo maior do que a sua perna. Tudo tem o seu tempo. Se você aí tá nos seus 20 e poucos anos, ou nem chegou ainda nos 20, nossa senhora, você tem tempo pra caramba. Estuda, faz uma faculdade, um curso, alguma coisa assim, e vai te ajudar bastante, tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Lembra de deixar um likezinho maroto se você gostou, né? Se você concorda, discorda também. Deixa comentários aí pra gente ter uma discussão aberta. E como eu tava falando, lembra de deixar o seu like, porque se você curtiu, lógico, né? Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e ajuda muito a crescer, né? Ao canal a crescer. E eu vou ficando por aqui, né? Aquele abraço e até a próxima.